Opa, fala galera, boa noite. Boa noite. Estamos no ar aqui para falar sobre um pouquinho de Código de Defesa do Consumidor e atendimento ao cliente. Esperar aqui o Instagram chamar a galera. Hoje nós teremos um convidado de novo, né, que vai ser o Dr. Rafael Schettini, grande amigo e advogado. E hoje a gente vai falar sobre Código de Defesa do Consumidor. Seja bem-vindo, Renan. Boa noite, meu amigo. Vamos aguardar aqui o Rafael. Esperando aí o Instagram fazer o serviço dele pra gente começar. E esperando o Dr. Rafael Schettini entrar também. Assim que ele entrar, a gente já começa. Aí, Dr. Rafael Schettini acabou de aparecer. Fala, Renan, boa noite. Opa! Boa noite aí, Rafael, meu amigo. Você tá bom? Boa noite, meu amigo. Como vai? Tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer Tudo mais uma vez. jóia. Beleza. Bom demais. Bom, vamos começar aqui, porque a galera vai chegando e vai pegando aí o bonde andando mesmo, porque a gente tem muita coisa para conversar aqui, né, bicho? Você viu lá que a quantidade de curiosidade que a galera tem sobre Código de Defesa do Consumidor e atendimento ao cliente, eu vou te falar, viu? Não é pouca coisa, não. Então, primeiro, sejam todos bem-vindos aí, quem apareceu na live, quem vai assistir depois, espero que goste desse bate-papo que a gente vai fazer aqui. Essa live é mais uma live de aquecimento para a Semana do Atendimento ao Cliente. A Semana do Atendimento ao Cliente vai ocorrer do dia 3 até o dia 7 de outubro, sempre aqui no meu Instagram, sempre às 20 horas, com vários convidados, galera mostrando aí como é que conseguiram vencer a crise da pandemia, simplesmente por ter um bom atendimento ao cliente. Então, esse ano a gente fez essa programação especial para mostrar para vocês que, apesar de qualquer crise, o atendimento ao cliente ele é capaz de ultrapassar qualquer tipo de crise, né? Então, a gente está promovendo essa semana do atendimento ao cliente, é um evento 100% online, 100% gratuito, vai ocorrer aqui no Instagram, aberto para todo mundo assistir. Eu espero que vocês gostem. Então, Rafael, se apresenta aí para a galera, fala um pouquinho sobre o que você faz, o que você já fez, seu campo de atuação dentro do direito. Manda ver aí. Boa noite a todos que estão presentes. Eu sou Rafael Schettini, sou advogado, atuo principalmente aí na área de defesa do consumidor, civil, trabalhista, esse é o meu foco. Eu gosto muito de falar dessas questões porque, né, hoje em dia está mais difundido, né, tem a internet, facilita aí, então muitas pessoas já buscam seus direitos, já conhecem, mas também tem muito mito, muitas notícias falsas, né? Eu vejo todos os dias pessoas discutindo direito sem ter o menor conhecimento, né, inclusive em relação ao consumidor, que é algo assim que gera muitas dúvidas, comoção, a gente vê muitas postagens aí em redes sociais, Facebook, criticando empresas, muitas postagens até sem qualquer fundamento. Então, eu já faço esse trabalho também no meu Instagram, gosto de postar muita dica em relação ao direito de família, consumidor, que tem muita coisa simples que pode salvar uma pessoa, né? Pode evitar um prejuízo muito grande, prejuízo financeiro, e também aí de atendimento, eu gosto muito porque eu aplico no meu dia a dia aqui, né, querendo ou não, aqui também eu tenho uma relação de consumo, né, meu cliente, então o que acontece? Eu gosto de tratá-lo bem, seguir as normas, né, aplicar técnicas aqui, e com isso eu acabo gerando aí empatia, aumentando minhas vendas, aumentando meu público, meus seguidores, graças a Deus as pessoas gostam aí do meu atendimento. E eles falam muito mal, né, dessa questão aí, brincam muito de advocacia, que é algo muito sério, já tem esse medo de conversar muitas vezes com o advogado, essas críticas Não aí. consegue falar com o advogado porque não entende a língua dele, né? O juridiquês, né? Muitas palavras complicadas. Não tem muito latim hoje em dia, como o pessoal acha, mas o juridiquês tem muita palavra complicada. Eu tento colocar aí no dia a dia, no meu atendimento, também palavras simples para ter, né? Aquela empatia direta com as pessoas que não são do ramo. Não, isso é muito importante. Hoje a gente vai falar sobre o Código de Defesa do Consumidor, a gente vai dar uma passada geral em cima dele, o que ele fala sobre atendimento ao cliente, relação de consumo e tal. E daí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como nasceu esse Código de Defesa do Consumidor, fizesse aí uma introdução para o pessoal entender também como é que
como é que surgiu tudo isso, assim, como é que começou esse projeto de lei? Claro. É o seguinte, na verdade, né, hoje é tido o consumidor como a parte hipossuficiente. E querendo ou não, tem razão, pelo menos na maioria das vezes, né? Por quê? Uma empresa ali, em regra, não são todos os casos, mas em regra, tem mais condições, deveria ter, né, ali um auxílio jurídico, um suporte jurídico, e teria, teoricamente, uma condição de suportar esse custo, e né, tem o maior conhecimento, tem o maior aparato, né, é o detentor ali de toda a documentação, né, do produto que vai disponibilizar, tem o conhecimento maior sobre o produto, eu deveria ter. Então, para tanto, o que foi feita essa legislação justamente para proteger essa parte hipossuficiente. Então, ela traz ali um conjunto de diretrizes, de normas, para quê? Para proteger, estabelecendo prazos, né, sanções, deveres, direitos também. Muitas vezes até as empresas veem com um olho de uma forma ruim, né, como se fosse só contra a empresa, mas a empresa pode utilizar dessas diretrizes, dessa norma, também para se proteger, porque se ela segue a norma, quando o consumidor aparece, né, apresentando aí algo ilícito ou de má fé, tentando ganhar alguma vantagem em cima do fornecedor, da empresa, acontece. Pode mandar ver, desculpa. É porque eu quero ver as perguntas que o pessoal tá tendo retorno aqui, do áudio. eu entrei Não, tudo em outro bem. lugar. Não, sem problema, achei que estava toda interferência. Não, tranquilo. Eu até assustei aqui, apareceu o áudio. Mas aí no caso é o seguinte, então, a empresa pode se valer disso, dessas normas, apresentar, não, eu segui corretamente, eu tenho aqui um contrato, está tudo estabelecido, a parte aceitou. Então, mediante a isso, ela seguindo as normas, né, vai favorecer a ela. Então, ela pode, o próprio fornecedor, a própria empresa, ela pode se valer dessas normas do CDC, que a princípio era para proteção do consumidor, para se proteger. Né? E eu vejo muito isso, pelo menos assim, eu atuo muito aí, prestando consultoria para empresas, aquele preventivo, muitas empresas não fazem isso, mas é importante. Por quê? Porque evita esses transtornos. E hoje, com rede social, a pessoa não só pode propor uma ação, antigamente acontecia muito só da empresa, do consumidor, né, se estressar, brigar e tudo mais no local. Hoje não, hoje ele pode chegar, compartilhar aí uma rede social e atingir milhares de pessoas em um só dia. Então, além disso, hoje tem o Reclame Aqui, que é muito utilizado, né? Pode gerar uma comoção muito grande em rede social, ou pode mesmo procurar o PROCON, que hoje tem uma facilidade muito maior, pesquisar no Google sobre seus direitos. Então, assim, a princípio, o intuito desse código, dessa norma, é proteger o consumidor, mas, querendo ou não, né, ele também protege aquelas empresas que seguem a legislação. Logicamente que tem aí algumas técnicas, táticas de marketing, eu não vou entrar nesse método, mas em regra, né, vale a pena seguir as normas. A Cris Rezende mandou uma pergunta aqui, que eu não sei se entra no Código de Defesa do Consumidor, mas talvez você saiba. Ela fala assim, boa noite, um empréstimo feito por um aposentado, quando ele faleceu, a esposa tem que pagar esse empréstimo? É uma relação de consumo, não deixa de ser uma relação de consumo, né? Então deve entrar no Código de Defesa do Consumidor. Eu queria que você mas aí entra também, na verdade entra também caso de sucessão, né, que faleceu, aí tem tudo mais. O que acontece? A princípio, tem aquela questão que se extingue o dever ou não de pagar esse débito. Né? Aí, hoje em dia, já tem até muitos seguros. Os consumidores contratam seguro, já é embutido, tem que verificar isso, que muitas vezes o seguro já é embutido, né, paga um valorzinho a mais desses empréstimos, né, aí com o falecimento, o próprio seguro, com o seguro ali, quita. Então tem que verificar primeiro que se tem esse seguro, se foi contratado, e hoje em dia é até comum, ter um valorzinho adicional. E tem questão de sucessão aí. Primeiramente, né, entra ali nos bens deixados pelo falecido, né, pelo decurso. Então, a princípio, a dívida seria abatida dos valores dos bens deixados por ele, entendeu? Então, a princípio, teria que verificar essa questão, se ele deixou bens, qual é a situação. A Edilaine falou assim, é correto um comércio recusar devolver o dinheiro caso o cliente desista da compra dentro do prazo? Algumas aceitam trocas, outras não devolvem o valor, mas que fique como crédito na loja. Como é que rege o Código de Defesa do Consumidor em relação a isso? É interessante a pergunta. É o seguinte, existe um mito aí, a princípio é bom explicar essa questão, de que todo o fornecedor, no caso, né,
porque aí pode ser uma empresa, pode não ser fornecedora. Então, isso é um ponto importante para a gente esclarecer aqui. O consumidor é o final, né, o destinatário final. O fornecedor aí é mais fácil de distinguir, mas nem sempre a empresa é um fornecedor. Então, a gente coloca como fornecedor. O fornecedor nem sempre é obrigado a devolver um valor, né, ou trocar o produto. Entendeu? Se a compra foi presencial, ele não é obrigado. A empresa, o fornecedor, no caso, que não é obrigado. Então, vai aí de cada empresa. A maioria das empresas faz para ali, né? Ter uma boa relação com o seu consumidor, conseguir vender mais um outro produto. Então, em regra, é isso. No caso aí... Pode falar, pode continuar. Só completar. Aí, no caso, né, específico dela, a gente teria que verificar melhor, mas, a princípio, se não foi estabelecido nada, não teria esse dever. Agora, se foi estabelecido, se a empresa falou, a gente aqui dá um direito de troca ou devolução do valor em tal prazo. Aí foi um contrato, né? Pode ser verbal, não sempre é escrito. Então, a não ser, salvo se tiver defeito. Aí é outra questão também. Lembrando que isso aí é uma relação no comércio físico, né? Quando a gente entra no comércio virtual, aí tem algumas leis que regem esse comércio virtual. Você pode falar um pouquinho sobre elas? Principalmente essa parte da própria devolução do produto, que foi a pergunta da nossa amiga aí. É de suma importância esclarecer que aí tem uma diferença, né? E não só pela internet. Muitas pessoas acham que é só pela internet. Não é a internet. Se não for diretamente no estabelecimento. Pode ser até serviço. Contratou por meio, hoje, né, assina o contrato, digitaliza e envia. Então, se for serviço, se for produto que for, tem um prazo de 7 dias para desistir. Então, isso é muito interessante. Então, tem que ser devolvido o valor, se a parte quiser, né, logicamente, tem que ser devolvido o valor imediatamente de forma ainda atualizada, monetariamente. Tá? Então, tem esses direitos aí que as partes devem conhecer. Inclusive o frete. Inclusive prática, o frete, tipo Correios, né? Não teria um custo, né? Mas na prática, o que acontece? Muitas vezes, o consumidor tem que comprar uma embalagem, mas não deve ter custo com envio. Isso é muito importante, porque a gente sabe que empresa grande não costuma gerar dor de cabeça, nenhum sabor quanto a isso. Mas empresa pequena costuma dar problema. Mas não deveria ter custo com frete. Né? A devolução, sim, incluindo o frete. Não ter custo para enviar. Entendeu? Agora, em relação a essa embalagem, eu considero até que geralmente é muito barato, né? Então não vale nem a pena brigar por isso. O Afrânio mandou os parabéns aqui pra gente, falando que essa pauta é muito pertinente aqui pro pessoal que consome. Tem uma pergunta aqui do Matheus Amorim, grande amigo também. Ele pergunta se existe uma lei que garanta a recuperação do crédito parado com a empresa. Então, acredito eu que seja do tipo, eu devolvi o produto, o comércio deu o crédito para mim, e se eu tenho um tempo para poder utilizar aquele crédito, ou pode ser quando eu quiser, alguma coisa assim. Ele até deu um exemplo aqui, ó. Alguém faz um contrato de 1 ano com a academia e malha 1 mês, acredito eu. O restante dos meses pode ser repassado, mesmo que a academia não concorde, tipo, acho que pegar o dinheiro de volta. Depois você complementa aí, Matheus, se você puder ajudar. É muito importante as pessoas estarem cientes do seguinte, né? Não tem lei para tudo definindo todas as possibilidades, né? Senão, né, estaríamos aí, né, dormindo em cima de códigos e livros, né? Não literalmente, claro, mas principalmente os advogados, né? Porque hoje em dia, o Brasil já tem milhares e milhares de leis que mudam a todos os dias, jurisprudência e tudo mais. Então é o seguinte, elas definem de forma geral, em cima disso, a gente verifica o caso concreto e vê, né, como aplicar no caso concreto. Nesse caso concreto não há lei específica. O que acontece é ter o prazo prescricional até para você requerer algo, discutir algo. Então, primeiro ponto, muitas vezes tem que ver o que foi convencionado, foi pactuado, né, o que as partes acordaram ali. Em regra, tem que ver como foi feito dessa forma. Segundo ponto, se passou esse prazo, a empresa não concordou, então, se passou o prazo prescricional, não há o que fazer. Então, é outro ponto. Mas, em regra, o prazo é bem extenso. Então, quanto a isso, não tem problema. Então, a princípio, se está lá o crédito, aí tem que verificar se há a possibilidade de você recuperar, depender de qual for o serviço, de como foi contratado, se a empresa também teve custos, que muitas vezes a empresa, o fornecedor no caso, né, tem um custo
E a parte desiste quer recuperar todo o valor. Aí tem um custo também, então tem que entender, né, as pessoas têm que entender que tem esse custo, o custo pode ser abatido, ou se tem um contrato estipulando uma multa se ela não for abusiva, né, tem tudo isso. E outra questão que as pessoas têm que ter em mente é o seguinte, nem tudo que está escrito é válido. Porque muitas pessoas acham assim, ou empresas também, se está ali previsto, é válido. Eu vi, li, tem uma placa, é válido. Não é assim, se vai em contramão da lei, acabou. Né? Não tem nenhuma validade. Ou se não é claro também, então a empresa tem que até estar ciente disso na hora de elaborar seu contrato. Muitas não contratam advogado, fazem de qualquer forma, tomam prejuízo, e a parte também, muitas vezes, não tem conhecimento, né, e pode ser anulado esse contrato. Então, tudo isso faz parte da análise do caso concreto. Agora, em relação aí, se não teve uma prestação de serviço em si, a parte existir, a depender do caso, pode solicitar a devolução do valor. Entendeu? Isso, na verdade, tem até discussão jurisprudencial já, tem entendimentos divergentes, mas majoritária, em regra, aí, a decisão vai nesse sentido. Até vai no sentido de devolver o valor. Legal. E ele complementou aqui, falando que não no sentido da academia devolver o dinheiro, mas sim ele poder revender para um terceiro aquele pacote que ele comprou. Né? Então, às vezes, a própria academia se recusa. Não, você não pode, tá no nosso contrato, você assinou aqui, você não pode desistir. Tá, mas então eu posso revender isso aqui para um amigo meu que quer malhar e tal, eu não vou poder porque eu estou indo embora da cidade, enfim, não interessa qual seja o motivo, mas pelo menos fazer essa revenda do pacote que já foi adquirido ali. Eu não vejo problema. Entra naquilo que eu falei, não tem uma lei específica. Como que faz para resolver? Nos casos desses. É porque muitas pessoas acham assim, tem lei para tudo, tem lei para isso. É comum a dúvida, e tudo bem, faz parte, quem não está na área, né? Eu estou aqui justamente para isso, explicar. Porque não tem lei para tudo. Então, em muitos casos, para resolver, vai ser um debate ou no PROCON ou na Justiça. Num caso específico desse aí, né? Eu não vejo problema em revender. Porque tem um contrato ali, ele tem um crédito, ele está passando para outra pessoa, né? Seria uma tese, uma argumentação, eu não vejo problema. Agora a empresa pode querer cobrar alguma taxa para repassar, porque querendo ou não, ele tem também ali teoricamente um custo, porque ele tem que registrar uma outra pessoa, né? Outra pessoa que talvez não tenha pago a inscrição e não fez aquela avaliação. Né? A empresa está entrando uma pessoa que não conhece, é um terceiro, que não é a pessoa no contrato. Então aí também, em regra, a academia, por exemplo, não faz um contrato. Agora, depender do serviço, pode ter feito um contrato com a cláusula ali, que é só entre as partes, não poderia repassar para terceiro. Então aí pode ser, pode entrar uma cláusula nisso. Mas a princípio, sinceramente, eu não vejo problema. Agora, se não der para se encontrar um óbice aí, pode tentar desistir e reaver o valor. É uma possibilidade, em último caso, procurar o PROCON mesmo, ou, em último caso, o judiciário. E assim, sempre o que é conversado acaba se ajeitando, né? Então, levar as três partes, levar o amigo que quer ser o terceiro na situação ali, até a academia, conversar com a gerência da academia para poder tentar isso resolver de forma mais amigável, é sempre o melhor caminho do que ficar recorrendo à justiça, porque a gente sabe o tanto que garra ali, né? A Edilane Souza mandou uma outra pergunta aqui, ó. Aluguei umas peças de decoração, paguei antecipado, quis devolver uma peça. Ela não quis devolver o valor dessa peça, mas que ficasse de crédito na loja. Então, ainda a relação daquele crédito na loja. Ela fez um aluguel ali de algumas coisas de decoração, aparentemente para festa, né? Aí uma das peças ela não ia usar, ou não gostou, enfim. E daí ela quis devolver, mas assim, às vezes a loja ela fez um pacote, né? Para você alugar isso aqui vai custar tanto. Ela não colocou, tipo, o aluguel desse celular aqui custa 10, o aluguel dessa garrafinha de água custa 20 e tal. Daí, como é que fica essa relação assim de devolução quando você não tem um preço unitário, né? Você faz um pacote. Teoricamente, aí depende muito do caso concreto, né? O que eu falo é porque no direito sempre depende. As pessoas falam e brincam isso, mas realmente é assim, porque às vezes um detalhezinho muda tudo, né? Falando de regra aí, pelo menos assim, se for produto, teoricamente pela lei, deveriam disponibilizar de forma unitária, né? Para não obrigar a pessoa a ter que adquirir tudo aquilo, né? Ou aquele serviço mais um, que é venda casada, é proibido. Ou ser obrigado a contratar tanto. Teoricamente seria isso. Aí tem que ver se isso aí foi para festa, se foi um serviço, foi aluguel de peça, se tinha defeito, ou se ela não gostou. Né? Agora, se foi apresentado todos os produtos para ela,
para a parte. Ela aceitou todos os produtos. Aí ela queria mesmo alugar todos os produtos. Alugou, chegou na hora, falou assim, aí isso eu não vou usar, desisto. A empresa não é obrigada. Se ela contratou no estabelecimento, é aquilo que nós falamos, né? Então a empresa não é obrigada. Ela pode fazer, né, para ali auxiliar. É aquilo como você bem disse. É tudo conversado, é entendido. Muitas vezes a pessoa fica com raiva, já quer resolver, já quer brigar, mas se chegar e conversar, a outra parte também abre mão e entre acordo. E muitas vezes é mais fácil. Talvez o estresse atrapalhe a solução do problema e causa mais dores de cabeça até para a pessoa que quer resolver a questão. Uma das coisas que eu falo sempre pro meu suporte aqui é pra gente nunca ser um suporte reativo, do tipo, o cliente vem com 4 pedras na mão e a gente devolve 6 para ele, né? Então, isso serve também para o lado do cliente, né? Para a gente falar assim, se o cliente estressar o atendente, ele não vai conseguir aquela benfeitoria que ele quer, porque o cara vai fazer birra e vai falar não e pronto, acabou. Né? Mas quando você chega com educação, quando você conversa direitinho, você explica a situação, isso tudo acaba se resolvendo de uma forma muito mais tranquila. Né? Então, é foda, porque às vezes a gente passa raiva mesmo, né? Tipo, você já teve um dia ferrado, assim, para não falar muito palavrão, você já teve um dia ferrado, assim, já tá estressado e tal, daí ainda dá errado um relacionamento com uma empresa, e daí você vai e acaba descontando num atendente, num vendedor, enfim, que está fazendo o trabalho dele ali e acaba estressando o outro lado e você acaba não sendo beneficiado do próprio estresse que você gerou. Né? Então, nessa relação de consumidor-empresa, os dois têm que ponderar sempre, porque senão você não vai conseguir extrair aquilo, o melhor que você quer daquela empresa. Assim, né? E no final das contas, todos nós queremos ser bem atendido com respeito e tudo mais, né? Com educação e tal. E o outro atendente, ele quer ser tratado da mesma forma, com respeito, com educação, tudo mais. Então, vamos tentar fazer o que a gente gostaria que fizesse com a gente, né? Que eu tenho certeza que ninguém gosta que o outro chegue xingando a gente, né? Então, é só Até um porque disclaimer para a gente poder falar um pouquinho. Até porque quem é fornecedor hoje vai ser consumidor amanhã, né? A própria empresa. A empresa pode ser consumidora. Uma empresa pode ser Pois é. consumidora. Porque se Pois ela é, for a ponta final. às vezes você é empresário, você está consumindo de uma empresa, e daí essa mesma empresa passa a ser cliente seu também. Daí, se você já teve uma relação ruim enquanto consumidor dessa empresa, por que você acha que a relação vai ser boa quando essa empresa for Isso. consumidor sua? Né? Então a Tem uma gente tem informação que ponderar importante aqui. bastante nisso. Tem uma informação importante seguinte. A empresa, se ela for, estiver na ponta, se ela for o destinatário final, né, na ponta da linha ali da relação de consumo. Porque uma empresa que compra para revender, ela não é consumidora. Então isso aí é importante a gente colocar aqui, né? Porque acho que todo mundo que compra é consumidor. Então não é bem assim também. É um Não, revendedor. mas eu falo, tipo, na relação minha, por exemplo. Uhum. Eu tenho uma empresa, mas eu sou uma pessoa física também. Aí eu entro numa determinada empresa para comprar alguma coisa aqui para minha casa, que não seja de um consumo de empresa, né? Aí beleza, eu fui atendido às vezes pelo dono, pelo vendedor e tal, e fui mal atendido. Aí depois essa empresa passa a ser uma potencial cliente minha. E daí a gente já tem uma relação ruim, já fica aquele estigma de você ficar meio com birra daquela empresa e tal, né? E daí você acaba atendendo mal também essa empresa. Por mais que o dono não tenha nada a ver com a situação que muitas vezes ocorreu ali, né? Então, essa relação, assim, a gente tem que procurar saber ponderar bem como que a gente vai conversar com as pessoas, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Às vezes, hoje a gente é o consumidor, Sim. amanhã essa pessoa pode ser a consumidora ali, né? Foi só para esclarecer mesmo, mas até na verdade, a empresa também, pessoa jurídica, pode ser consumidor, por exemplo. Você compra aí uma mesa, seu destinatário final. Então a empresa, a pessoa física, aí ela está sendo consumidora. Então, assim, a própria empresa pode ser, e tem essa relação também, que você bem disse. Tem aquela questão que muitas vezes eu vejo muito aqui, tanto em casos, né, consumerista ou mesmo de família eu acho que tem até mais. Que aí uma parte, ela passa por questão emocional, aí, por raiva, né, por o que for, ela passa a não querer resolver a questão. Ela passa a querer, desculpa o palavreado, mas como a maioria fala aqui, ferrar o outro. Passa a querer prejudicar. E o que acontece? Ela no final sai prejudicada. Por quê? A questão não demora para ser solucionada, né, gera mais custos,
prejudica o caso todo em si, né? Prejudica o profissional, prejudica o advogado também. Muitas vezes o cliente, nesse momento, fica até com raiva. Por quê? Ele não percebe que o advogado, o nosso trabalho não é tentar prejudicar o outro, é resolver a questão. Então, às vezes, ele quer, não, faz isso para prejudicar a gente. Não, o objetivo nosso é resolver, vou conversar com o cara. Ele, não, xinga a outra parte. Ele não é assim, xinga o advogado da outra parte. Eu falei, não, eu não estou virando, eu sou profissional, né? Eu não virei inimigo das pessoas. Então, tem todas as questões. Realmente Até porque você lida com aquele outro advogado no corredor do fórum quase que a semana inteira, né? Como é que você vai xingar o cara no meio da audiência? Não tem condição isso. Não, tem umas brigas pesadas. Eu tive uma ontem no trabalhista lá, mas assim, faz parte. Dentro do caso, saiu dali, tem que saber diferenciar. Né? E também, até as pessoas, aproveito aqui a oportunidade para falar o seguinte: tem um mito. Eles acham assim, o advogado conhece outro advogado. Inclusive, a cliente que saiu agora há pouco falou assim, no começo eu fiquei desconfiado de você, porque você falou que conhecia outro advogado. Falei, então, tem que deixar claro o seguinte, profissional é ético. Então, assim, se o profissional for ético, logicamente, né? E eu sou estritamente ético, honesto e chato com isso. Então, é o seguinte, eu conheço outra pessoa, um outro profissional, eu lido com ela aqui no trabalho, em qualquer cidade vai ter isso. Eu conheço a pessoa, a gente toma... O que for, isso aí não vai prejudicar em nada. Não vou deixar prejudicar o meu trabalho, o meu cliente, o que eu vou ganhar, meu ganha-pão, porque eu conheço o outro profissional. E a gente tem que saber separar as coisas. Não vou ficar inimigo, mas também ali dentro não vou beneficiar a outra parte, porque eu iria me prejudicar. E por outro lado, se o profissional é ético e conhece o outro advogado, o ex-adverso, o que acontece? É bom, por quê? Facilita a negociação, né, o contato, e sabores aí. Então, eu acho bom quando o profissional é ético. E, por exemplo, no meu caso, em outros profissionais aí, é importante a confiança. Tendo confiança, é tudo ok. Não, até porque numa cidade como essa que a gente vive, é impossível dois advogados não se conhecerem, ainda mais trabalhando na mesma área, tipo na trabalhista, né? Então, cara, eventualmente vocês vão estar de lados opostos, mesmo que no final de semana anterior saiu para tomar uma cerveja junto, entendeu? Não tem jeito, mas ali quando veste o terno, o esquema é outro, né? Até porque a gente fala o seguinte, é ruim o advogado atuar em causa própria porque entra a emoção. Né? No caso, quanto é para o cliente nosso, vai a técnica, tira a emoção. Mas o que acontece? Mesmo assim, querendo a gente estar um pouquinho ali, né, influenciado por dentro do caso. Então, um pouquinho de emoção. A gente quer defender o nosso cliente e a gente só conhece a versão do nosso cliente. Então, muitas vezes, fala assim, advogado mente, advogado é sujo. Não, a gente conhece a versão do nosso cliente, a gente defende aquela versão. Se no final ficar provado que não é, aí é responsabilidade do cliente, mas a gente defende aquilo e acredita naquilo. Por isso, se a outra parte for conhecido o que for, colocar uma versão diferente, a gente vai brigar, né, para ganhar do nosso cliente. É que a gente conhece e acredita. Com certeza. O Afrânio mandou uma pergunta aqui, deixa eu ler a pergunta dele, ó. Ele falou que está tendo um caso que a conta de energia do escritório dele mensal, ela vinha em média R$ 300. E no último mês veio uma conta de 7 mil. E daí ele fez 2 apontamentos, né? Deve ser 2 reclamações na empresa de energia e tudo mais. E ele queria saber quais seriam os próximos caminhos, se seria Procon ou já procurar o jurídico. Com a diferença de valor de luz dessa... Bem grande, é bem grande. Isso aí está claro que houve um erro, né? Tem que ter em mente o seguinte, Procon pode ser uma solução aí para não ter um custo, né, com jurídica, a não ser que a empresa tenha um departamento jurídico. Aí não faz sentido procurar o Procon. Por quê? Porque, querendo ou não, o Procon ali é mediação. Né, ou se não, o próprio jurídico procurar o Procon, que aí, né, o profissional ali resolve de forma mais fácil e mais rápido até conversar lá com o Procon, tem conhecimento. Mas então, o que acontece? Aí, eu acho que está claro que houve um erro, né? Danos morais, que hoje todos buscam, é difícil. Num caso desse, que se fosse reiterado às vezes, tivesse cortado, levado para o Serasa, né, hoje, aí poderia gerar um dano moral, que sempre pergunta se tem um dano moral incluído, né, para ganhar o valor. Mas, assim, então nesse caso aí, eu acho que seria jurídico da empresa procurar o jurídico para conversar, se não tiver, pode procurar o Procon, se não tiver a solução, aí sim, é o judiciário. O valor pequeno, que muitos chamam de pequenas causas, que na verdade não é mais pequenas causas, é juizado especial agora, pode ser até sem advogado. O único ruim disso é se for uma causa muito simples. E até se por menos de 20 salários mínimos pode ser sem advogado. Os colegas não falam isso, mas eu não ligo de falar, porque eu acho que assim, quem procura o serviço, né, é um público diferente. Quem não tem entendimento e quer um suporte. Pode entrar, só que não vai ter um suporte. A outra empresa com certeza vai ter um advogado.
Então, assim, o prejuízo já está aí, né, é fácil de ser percebido. Nesse caso, quando é muito simples, é uma opção também. Entendi. Não, legal. É, puxando a sardinha um pouco para o nosso lado, né, que a gente trabalha aqui Uhum. especificamente com atendimento ao cliente, eu queria entender ali o que o Código de Defesa do Consumidor fala como deve ser essa relação empresa e cliente. Porque assim, o Código de Defesa do Consumidor, o próprio nome da lei já mostra que ele beneficia mais o consumidor, né? Mas como é que o empresário pode se proteger daqueles consumidores maliciosos que a gente sabe que existe, infelizmente existe, né? Como é que ele Sim, sim. poderia fazer isso nessa relação do próprio atendimento ao cliente ali? Do tipo, às vezes até o, o consumidor vir xingando o atendente por qualquer motivo, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer e tal, vir xingando, denegrindo a imagem do atendente ou qualquer coisa assim. Como é que a empresa pode ter uma postura em relação a isso? Aí tem, algumas questões devem ser relevadas aqui. É o seguinte: primeiro, deve ter um auxílio jurídico, né? É essencial. Empresas muitas vezes já procuram advogado quando a situação, né, já fugiu do controle, quando já tem uma ação judicial, quando não tem mais como reverter, não tem prova. Então, vamos citar aqui alguns pontos. Primeiro passo: é, certamente, esse código CDC é para proteger a parte hipossuficiente, que é o consumidor, né? Certamente, não há dúvida. Como eu coloquei aqui anteriormente, primeiro ponto, a empresa, o fornecedor, no caso, tomando alguns cuidados, né, ela pode se precaver. Por exemplo, com o auxílio do advogado, redigir um contrato, um bom contrato, né? Um especialista vai saber redigir um contrato com cláusulas, não deixando nenhum espaço para interpretação diversa. Por quê? Porque vai ser sempre benéfico ao consumidor, né? A interpretação, se tiver duplo sentido, verdade sentido, não for claro o suficiente, vai favorecer quem? É o consumidor. Então tem que ter um bom contrato, primeiro ponto, né? Se não for claro o suficiente, uma cláusula ali abusiva, claramente abusiva, não tem validade. Então o contrato vai perder a razão. O consumidor não vai precisar buscar, não vai poder, né, recorrer à empresa. O fornecedor não vai poder recorrer ao contrato, né? Isso é uma questão. Outra questão, que é muito importante, ela tem que ter em mente que se ela divulga, se ela faz uma publicidade, expõe preço, expõe termos, né, o que acontece? Ela tem que cumprir, em regra. As empresas esquecem disso. Ó, eu cito aqui como exemplo. Se entrar em sites aqui de imobiliárias, tem lá vários imóveis que não estão mais, né, disponíveis, ou se não, aconteceu comigo mesmo, expõe lá um valor X. Aí entra em contato, não. O valor é R$ 500 maior do que esse. Tá ali, tem uma publicidade, tem que cumprir. Veicula. Então, assim, tem que tomar esses cuidados. Por exemplo, a gente sabe de vários casos aqui, que aconteceu com parentes meus, entra numa loja, uma televisão com um anúncio. R$ 1.500 a televisão, na verdade, custa 4.000. R$ 1.500, ela é advogada, teve que ser vendida a R$ 1.500. Por quê? É publicidade. Agora, logicamente, que se for assim, desproporcional, e lógico, por exemplo, que eu já vi na justiça acontecer isso, uma TV de 70 polegadas por R$ 4. É óbvio que tem um erro. Aí já é má fé. Entendeu? E todos os negócios jurídicos devem ser pautados pela boa fé. Então, em decorrência disso, a justiça, o juízo, na verdade, salvo engano, de São Paulo, não deferiu o pedido. Aí não foi pedido. Então, assim, deve se proteger, ter conhecimento da legislação, dos prazos, porque se o consumidor chegar cobrando algo, tem que ter o conhecimento para rebatê-lo. Muitas vezes não tem, a empresa acaba se exaltando, o responsável pelo fornecedor acaba se exaltando, não tem conhecimento, né, piora a situação, aí gera comoção, gera publicidade negativa, piora tudo. E não resolve a questão que muitas vezes é uma questão de R$ 5, vira um processo de danos morais de 10 mil. Né? Então, assim, muito cuidado com isso. Por exemplo, o prazo aí, que é muito comum, de 90 dias para produtos não duráveis, muita gente não tem ciência. Se a pessoa chega lá reclamando, conversa, explica a situação com calma. Às vezes o consumidor também está num dia ruim, né? O produto estragou, como a gente já conversou aqui antes. Então, tudo isso são cuidados, né? A forma de atender. Outra questão, o CDC, se ele for ali cumprido na regra, ele vai proteger a própria empresa, mas também tem aí o Código Civil, que protege a empresa. Por exemplo, o contrato deve ser cumprido.
foi estabelecido entre as partes deve ser cumprido. Isso aí está no Código Civil. Isso protege a empresa. Tem a Constituição Federal, que protege a imagem da empresa. Igual poucos sabiam que se o consumidor fizer uma publicação denegrindo a imagem da empresa, pode gerar danos morais para a empresa. Poucos sabem disso. A própria empresa, pessoa jurídica, né? Se fizer jus... Ele tenta abafar esse caso na internet, mas esquece que tem a parte jurídica que ele poderia estar fazendo. Sim, para poder fazer, inclusive, a pessoa se retratar, né? Inclusive, exigir a retratação. Perfeito, obrigação de fazer. Entra com a ação de obrigação de fazer, a pessoa vai ter que tirar, porque muitas vezes se a empresa continua brigando ou tenta abafar, tá lá veiculado na rede social. Por exemplo, se for no grupo de venda, aquilo ali começa a compartilhar 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 pessoas. Nós temos grupos sociais, grupos na rede social aqui, em Viçosa Foz, por exemplo, que é uma cidade pequena. Né? Eu atuo também em Belo Horizonte e outros estados. Cidades maiores, já atuei em casos lá. É o seguinte, atingiu 40 mil pessoas na publicação. Aí a empresa me procurou. Já atingiu 40 mil pessoas, mas poderia atingir 200 mil pessoas em Belo Horizonte. E aqui teve um caso que eu atuei que tinha atingido 20 mil pessoas. E já teve um caso que a empresa me procurou no início. O que aconteceu? A gente entrou com a obrigação de fazer, foi obrigado a excluir a publicação, decisão liminar. A decisão liminar saiu com 2 dias. E a depender do caso, se for na pandemia estava mais difícil, mas depender do caso, pode aí despachar com a juíza até no mesmo dia. Então, até o final do processo, né, logicamente. Que aí a decisão depois, se verificar que a empresa estava errada mesmo, né, pode ser permitido a postar novamente. Mas, então tem que ter isso em mente, tem proteção. E a depender do caso também tem outras legislações, né? Não tem uma legislação específica, é o Código de Defesa do Fornecedor, aí não tem. Mas tem esses passados. Esse negócio, só para falar para a galera aqui, que vocês podem ver, se você faz um elogio a uma determinada empresa na internet, você tem 2, 3 compartilhamentos. Agora, se você desce a lenha numa empresa, você tem 100, 200, 500 compartilhamentos. E daí isso só vai crescendo. Quando você fala mal de uma empresa, o negócio só cresce. E daí quando a gente pensa do nosso lado aqui, do lado do empresário, é que a gente tem que tratar o nosso cliente cada vez melhor para evitar qualquer tipo de publicação como essa. Né? Porque a gente não controla o que os outros publicam nas redes sociais dele. A rede social não é uma terra sem lei, mas de qualquer forma, até a gente conseguir essa liminar, conseguir um advogado, às vezes já passou 3, 4 dias, né? Então, tipo, às vezes a empresa fez ali, na hora que ela viu a postagem, ela começa já a ligar para um monte de advogado, não consegue o cara e tal, aí até que consegue uma agenda com o advogado, até que consegue conversar com ele. Cara, isso aí já foi uma semana. Então, é muito mais fácil a gente evitar esse tipo de situação. Sim, é um problema muito grande, porque hoje em dia as pessoas não querem saber o que é correto. Se é verdade, se é fato aquilo, se é fake news, as pessoas não estão interessadas, elas querem compartilhar, né? E se gera algum fato que gera comoção, aí acabou. E eu acho isso um absurdo, sem ouvir o outro lado. Eu sempre busco a verdade, sempre que eu vou compartilhar, dou um Google lá, como dizemos, né? Porque se for falso, fake news, eu não compartilho. É um absurdo isso. Uhum. E acontece muito em casos de empresas. As pessoas vão compartilhando, e se esquecem de verificar se é verdade. Aí é aquela questão que eles falam, né? Em rede social. Se posta uma fake news, atinge, acho que vamos pôr como exemplo, 10 mil pessoas. Salvo engano, 30% que eles falam, né? Que se for explicar a situação, né, vai atingir 30% do que o fake news atingiu. Até se for a retratação da própria pessoa. Então, muitas vezes, pode até ser um concorrente fazendo de má fé. Infelizmente, tem muito disso. Infelizmente, tem muito disso mesmo. Então, você acabou falando, né? Pode falar. Complementando aí, até um ponto que a gente chegou a conversar antes, que é muito importante também o seguinte, a gente vê aí muita empresa grande, é um ponto que eu vou colocar aqui, que eu até recordo de um caso, é o seguinte, muitas empresas, elas não guardam a comunicação, né, que elas têm com o cliente. Ou até documentação, né? Que a documentação é um absurdo. Tem que ter no mínimo 5 anos aí, no mínimo. Documentação, registros, né, ainda mais financeiros. Tem que ter. E a conversa, por quê? Porque, primeiro ponto, existe um mito que contrato é só o papel escrito assinado entre as partes. Não. Contrato pode ser verbal. Se eu falar com você aqui agora, fizer uma proposta, você aceitar, esse é um contrato. Está gravado, tem prova, é um contrato. Só tem que ter prova. E muitas vezes as pessoas, há um problema, há um desentendimento. Se não tiver um contrato, por exemplo,
Se não tiver nada para comprovar, muitas vezes a empresa não tem o registro daquela conversa ou da gravação. Então, o interessante é manter esse registro, ao menos aí 5 anos, pode ser até mais, mas pode manter durante 5 anos. Seria o ideal. É difícil, muitas vezes, manter todo o registro, mas para aqueles principais, pelo menos. Né? Porque se o consumidor entra com uma ação, o consumidor entrou com uma ação. O que acontece? Se a outra parte, mesmo sem ter direito, se a outra parte não tem prova, dentro do judiciário há algo seguinte, o CDC está expresso e tem que facilitar para o consumidor acessar a justiça, inclusive dando direito à inversão do ônus da prova. O que isso significa? A empresa, o fornecedor, passa a ter o dever de comprovar, que em regra, dentro da justiça, quem que tem que comprovar? Quem alega. Né? Se eu alego, o outro se defende, eu tenho que comprovar o que eu apresentei e a empresa, no caso o fornecedor, aprovar o que ela apresentou. Só que com a inversão do ônus da prova, passa a ser dever da empresa comprovar, porque ela tem maior facilidade. Eu já vi muitas vezes a empresa perder um contrato, e não tem como comprovar, vai comprovar como? Entendeu? Perde a ação por bobeira, às vezes a ação, valores consideráveis. O mesmo registro. O caso que eu me recordei é o seguinte, uma rede de advogados, uns colegas aí, eu não falo de colega, lógico que eu não vou citar nome, nem o nome de nada, e eu não gosto de falar de colegas, mas esses sim foram antiéticos, a meu ver. Por quê? Eles começaram a entrar em contato com várias pessoas de forma antiética, que não pode entrar em contato com as pessoas para captar clientes. Eles faziam isso, falavam assim, você tem um contrato com qualquer empresa maior, empresa telefônica, tudo mais, aí as pessoas têm. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar com uma ação, você tem grande chance de ganhar um valor bom. Ou, por exemplo, empresa financeira, tudo mais. Isso pode acontecer com qualquer empresa. Assim, vamos. É gratuito, posso ganhar um dinheirão. Eles entravam, aí distribuíram ações, mais rios de ações, todo lado. E alegavam que não tinham assinado o contrato, que a empresa inventou e nunca teve aquilo. Muitas empresas não tinham um registro certo daquilo, de como era, de um contrato em si. O que acontecia? Muitas vezes, ou senão a empresa pagava, ou perdia o prazo para recorrer, por exemplo, aí a justiça considerava como verdade, aí o consumidor errado ganhava, entendeu? Por simples falta de registro. A gente tem um caso legal, porque dentro do MaxBot, a gente preza muito por esse armazenamento das informações, né? E a gente teve caso de um cliente nosso que conseguiu se defender de um processo de um cliente dele lá, né, de um consumidor dele, por conta dos protocolos que a gente armazena. Então, o cara entrou com processo, fazendo uma determinada alegação, que eu não vou lembrar agora exatamente o que era, mas fazendo uma alegação, falando, eu conversei, combinei isso com a empresa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e daí a empresa foi e falou assim, não, todo o nosso relacionamento com todos os nossos clientes é com base nas conversas ali de WhatsApp e telefonema. Todos os dois ficam sempre gravados. Então, toma aqui os protocolos fornecidos aqui pela empresa MaxBot, toma aqui as gravações da telefonia, feito aqui pelo nosso PABX, que vocês vão conseguir ver que o consumidor está agindo de má fé. E foi exatamente isso que aconteceu. E daí a empresa saiu de um dano moral que era de 10, 15 mil reais, eu acho, era alguma coisa assim, era um negócio bem alto que os caras estavam pedindo, só por ter os registros que a gente forneceu para ele. Entendeu? Então, às vezes o cara tem ali, faz o atendimento pelo WhatsApp e o celular dá pau e o cara simplesmente perde tudo. Cara, você perdeu a conversa com o seu cliente, ferrou tudo, né, bicho? Porque o cara pode chegar e alegar o que ele quiser ali, que você não vai ter como comprovar. E como a obrigação de provar que é inocente a empresa, o cara não tem obrigação o acusador não tem obrigação de falar, ele fez isso, tá aqui a prova de que ele fez e tal. Cara, isso aí fica mais cabuloso ainda para a empresa, por isso que a empresa tem que se resguardar e tem que tomar muito cuidado em relação às informações que ela armazena. Tanto é que agora veio a LGPD, né? A gente nem ia entrar nesse assunto, mas só para dar uma pincelada nisso, veio a LGPD para garantir que as empresas não façam mau uso dos dados dos seus clientes, né? Dos seus consumidores. E daí, quando a empresa se resguarda armazenando tudo, ela está fazendo, se ela não vender esses dados, né, para alguém e tal, ela está fazendo bom uso dessas informações porque ela está se protegendo de um potencial cliente. A gente atende pelo WhatsApp, pelo telefone e tal, muitas vezes a gente não sabe quem está ali do outro lado, qual que é a índole dessa pessoa, o que essa pessoa está querendo fazer. Se a gente soubesse isso tudo, a gente não ficaria recebendo ligação de presídio todos os dias, né? Querendo dar golpe na gente, falando que sequestrou a filha e não sei o que e tal.
aquela coisa toda. Então, isso não existiria. Então, a gente precisa tomar esse tipo de cuidado com os dados dos nossos clientes e armazenar todas as conversas, porque isso vai garantir uma tranquilidade para o seu negócio. Porque para muitos negócios, se você toma um processo de 15 mil reais, por exemplo, um dano moral aí de 15 mil, você quebrou o negócio, bicho. Porque às vezes era a grana que o cara tinha para poder pagar seus funcionários. Não pagou os funcionários, você vai fazer o quê? Faliu. Não, Né? Ninguém vai tem um trabalhar problema. no dia seguinte. E pode tomar multa da LGPD, que é muito alto, pode chegar a um valor exorbitante, quebrar a empresa, quebrar a pessoa física, quebrar realmente a situação difícil. Tem multa que o PROCON pode aplicar, até aproveitando, eu não sei se... Eu não acompanho muita dificuldade de acompanhar aqui, olhar para você acompanhar as mensagens, mas mandou um abraço aqui, eu não sei se o Celso, não sei se é o Celso do PROCON, se for o diretor do PROCON, é um prazer. Um abraço ao Celso aí, acho que, não sei se é ele, não deu para ver a foto aqui, mas aproveitando. Não, mas porque as mensagens correram bastante. Assim, vai bastante correndo. gente mandando perguntas grandes, complexas, daí passou mesmo. Passou rápido, eu não vi, mas se for, é um prazer aí. Fico lisonjeado. Então é o seguinte, tem essa questão, tem muita multa que pode ser aplicada PROCON, administrativa, aí, mais danos morais, mais LGPD, que não é pequena, e às vezes por uma falta de registro. Né? É um simples registro. Então o mito, muitas pessoas chegam aqui no escritório e falam assim, deixa a pessoa entrar com a ação, ela não tem direito mesmo, não vou nem me defender, o cara não tem direito. Aí eu te pergunto, o juiz sabe que a pessoa não tem direito? Se a pessoa chega lá e apresenta uma prova fajuta, a outra parte não se defende, o que acontece? Ela perde a ação. Né? Para ilustrar isso, aconteceu comigo o seguinte, o caso trabalhista, aí nesse caso específico eu não estava pela empresa. A empresa não contratou um advogado. A própria responsável utilizou lá de um assinador, lá, né, de um token, e achou que estava brincando de advogar. O que ela fez? Ela confessou tudo. Confessou tudo achando que estava defendendo. Aí ela falava assim, não, realmente eu fiz isso, só que eu acho que não deve aplicar a lei. Então, é aquela questão. Então, assim, é muito importante ter provas, ter conhecimento, e ter o cuidado, porque às vezes perde algo que muitas vezes... É aquilo que eu falei, né? Às vezes o cliente do advogado chega e conta uma história, pode ser verdade, pode ser, a gente vai descobrir no decorrer do processo. E se não for, a outra parte não se defende, fica com verdade. E ela acabou de fazer a economia mais burra que existia, né? Porque se era um processo trabalhista, ela não levou o advogado, ela confessou tudo, então, além dela ela economizou com o advogado, em compensação, a multa rescisória do contrato de trabalho do funcionário dela deve ter dado uma pecada boa. Vai ser barata não, tá? Vai ser barata não. Porque dependendo do que ela fez ali, o que vai vir de dano moral ali, não é brincadeira, não. Isso é muito doido. Uma coisa que eu queria levantar para você, que por mais que isso fale em exaustão na internet, sites especializados e tudo mais, a gente ainda vê muito preço inbox. Tipo, me chama no WhatsApp, me chama no Messenger para eu te falar o preço, né? Isso aconteceu até comigo recentemente, eu estava passando a timeline no Facebook ali e tal, e eu vi um curso que eu queria fazer, de um crítico de cinema que eu gosto, e daí ele tem ali um curso de storytelling, aquela coisa toda, né? Como eu estou estudando isso, eu achei que seria legal fazer o curso do cara. Aí entro na página do cara, leio a página de venda toda, aí no final da página o cara, pra você saber o preço, você tem que me mandar um e-mail. Aí eu fui no post do cara e falei assim, sinto muito, cara, mas eu gosto de você pra caramba, admiro o seu trabalho, leio suas críticas toda vez que você solta uma crítica de um filme e tal, mas, bicho, eu ter que fazer eu mandar um e-mail para você poder você me falar um preço. Cara, por que você não coloca o preço ali? Você vai ter uma economia de responder um e-mail de uma pessoa que não vai conseguir pagar, às vezes, aquele valor, sabe? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, até porque a gente mesmo, a gente não faz preço inbox. Hoje, no nosso site, tem ali os principais planos que a gente vende da MaxBot. Só que a página que eu anuncio, porque é uma página de captura, não é uma página de venda, porque se fosse uma página de venda tem que ter o preço mesmo, mas é uma página de captura, a gente não coloca preço ali, porque a gente quer que o cara chame mesmo no WhatsApp, e daí a gente apresentando ali, a gente consegue gerar mais valor e tudo mais. Mas ainda assim, às vezes eu recebo alguns comentários, não tem preço, então eu nem olho, não sei o que, aquela coisa toda. Aí eu até aproveitar o momento de conversa nossa aqui e fazer uma consultoria para mim. E, assim, na página de captura, sem eu estar fazendo uma promessa de venda daquele produto e tal, eu preciso colocar preço ou eu posso não colocar preço e
pedir para ele chamar para conversar com o vendedor, para o vendedor apresentar a ferramenta para ele, daí só no final do processo apresentar preço. Mas lembrando que o cara clicou no meu anúncio e abriu uma página. Se o cara for para o Google digitar meu site, o meu preço está lá no meu site. Tem lá a minha planos e ele está lá no site, ele pode consultar o preço que ele quiser. Se ele colocar planos MaxBot no Google, vai conseguir encontrar com facilidade nossos preços, né? Daí eu queria entender um pouquinho isso, porque, infelizmente, a gente ainda vê nesses grupos de venda, de camelotagem, né, de tudo mais, preço em box e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Primeiro ponto, muito importante, é o seguinte, eu não vou entrar aqui no mérito, você sabe muito melhor do que eu de técnica de marketing. Então, assim, muitas vezes é uma tática aí do marketing, né, vai nesse sentido, e às vezes dá um bom retorno para a empresa. Então, assim, eu não vou entrar nesse mérito aqui, deixando claro, porque muitas vezes que a gente fala disso, alguém critica, mas é a técnica de marketing, mas vale a pena. Então, eu não estou entrando nesse mérito. Muitas vezes a empresa é viável para a empresa por conta do marketing. Ó, vamos lá. Um ponto muito interessante, eu vou começar por ele, depois eu explico. Muitas pessoas fazem essa pergunta baseadas nas postagens lá do Camelotagem, né, ou desses grupos de venda de Facebook. Primeiro ponto, a gente tem que entender o seguinte, quem é fornecedor aí, quem é consumidor? Uma pessoa física que está vendendo celular, preço só no privado, não entra o CDC. Por quê? Ela não é fornecedora, ela está vendendo o celular dela. Então, assim, tem que ter primeiro para recorrer, pelo menos assim, para recorrer ao CDC. Mas, se tiver má fé, se tiver outra coisa errada na compra e venda, ela pode recorrer ao Código Civil. Má fé, né, alguma coisa desse tipo. Mas eu digo sobre as regras do CDC em relação à publicidade. Então, quando não é o fornecedor, não é a empresa, igual você que está fornecendo, anunciando, não entra essa regra. A gente tem que ter isso em mente. Agora vamos lá para o fato em si, né, para a questão em si. Pelo CDC, a publicidade tem que ser, né, clara, limpa, tem que conter todas as questões sobre o serviço e teria, pelo CDC, que conter o preço. Se nesse site de captura for a publicidade sua de um serviço que você vende, teria que ter o preço. Agora, por exemplo, você vai dar um curso gratuito, que eu sei um pouco como é nessas páginas de captura. Se for nesse sentido, mas não está oferecendo um curso pago, não está oferecendo um serviço pago. Lá você não oferece seu serviço. Aí eu entendo que não seria necessário apresentar um preço, porque você não está ali oferecendo diretamente o serviço. Agora, se consta no final, tem esse serviço, compra e tal, pelo CDC, teria que constar o valor, entendeu? Como também, aí eu entro de novo naquela questão, que eu não estou aqui falando de técnicas de marketing, pelo amor de Deus, né? Tem que deixar isso claro. Por exemplo, teoricamente, na vitrine teria que ter o preço de tudo. A gente sabe que não tem, muitas vezes por técnica de marketing. Para atrair, Para fazer o cara entrar na loja. Isso. Aí tem que ver também em relação a isso, porque muitas vezes não atrai, né? Causa o efeito contrário, igual você citou aí. Muitas vezes as pessoas saem, mas aí vai na técnica, se está valendo a pena, na tática aí de marketing. Mas em relação ao CDC, até toda loja, vitrine, teria que constar o valor. O correto seria ter todas as informações ali, justamente para não induzir o consumidor a ter que ficar procurando, perguntando, e, né, muitas vezes acaba que a própria fornecedor erra e põe preço errado nas coisas, quer pôr um preço só, outro quer esconder, acaba pondo preço errado, aí gera aquele problema, é uma publicidade. O problema, né? Aí eles até falam que o advogado é chato, muitas vezes é mesmo, mas na maioria das vezes, o advogado só tá com o seguinte, tem um direito. Aí a parte do clube depois fala assim, é chato quem está reclamando que a parte não está cumprindo o direito. Aí, sinceramente, eu acho que é mais chato a parte, né, eu digo assim, no caso geral, quando há um problema dele, é mais chato ter que discutir por um direito do que a pessoa que discute em si. Só lembrando que os anúncios que eu veiculo, eles são anúncios convidando o cara para poder conversar com o meu time comercial. Então eu não estou fazendo uma venda direta, né? Porque, por exemplo, quem mexe com infoproduto, né, que é uma área que a gente acaba conhecendo um pouco mais por estar na internet, o cara faz a venda direta. O cara chegou ali, anunciou, tem ali o texto de venda e tal, e daí tem o preço com o link para o cara poder ir lá para o checkout. Né? Isso ele tem que ter mesmo. Né? Mas o nosso, quando a gente disponibiliza um conteúdo, mas com o nome da empresa, ou faz um convite para o cara participar de uma reunião com a gente, não necessariamente nesses casos precisam ter preço, porque eu não estou fazendo uma venda direta, né? A relação do preço é em relação à venda direta, igual você falou sobre a vitrine, né? A vitrine é uma relação de venda direta. Tem uma publicidade. Se tiver uma publicidade indireta, mas uma publicidade de uma ferramenta paga, se você, por exemplo, você envia e tiver ali constando claramente que você está fazendo a divulgação desse
pacote pago especificamente, eu entendo que teria que conter o preço. Mas se não tivesse publicidade direta aí, essa venda, ou até indireta, mas assim, fazendo referência a algo pago, não vejo por que, né, ter essa obrigação. Não sei se eu consegui ser claro aqui. Igual nesse aí que você está mandando o link para conversar, reunião com a parte sobre por exemplo, um curso gratuito. Né, eu não vejo por que ter o preço, já que né, você não está É um ali se negócio gratuito. oferecendo o pago. E agora, assim, igual eu disse aqui, ser chato, não ser chato é o seguinte, mas eu digo que tem muitos direitos realmente que prejudicam realmente a parte, o consumidor, e pode prejudicar até a empresa também. Então, assim, tem muita coisa séria. Umas infrações como essa aí são mais simples também, né? Então vai aí pode até verificar aí em relação à técnica de marketing, para a empresa ou não, que é viável. E outra, se a empresa tem um posicionamento que você, enquanto consumidor, não gosta, não compra dela. Ponto. É, Né? Então, tipo, não, beleza, o cara não apresentou o preço, eu não quero comprar dele, eu vou comprar de outro. E assim, a coisa linda do livre mercado é que a gente pode comprar de que a gente quiser. A gente não é obrigado a comprar de uma empresa específica, né? Então, se você quer comprar uma é, roupa, você entra, você olha na vitrine e tem lá a blusa que você quer. Ela tá sem preço. Se você estiver dentro do shopping, eu garanto que mais umas 3 lojas vai vender uma peça igual aquela e vai estar apresentando o preço. Então você compra daquela loja é. que você quer, entendeu? Eu só não penso Então, assim quando é algo assim, que é algo que vai realmente prejudicar ou induzir ao erro, né? Que aí sim eu acho que já seria mais grave aí, realmente eu sempre indico a empresa não faça, porque aí realmente, independente até do marketing, porque se vai prejudicar o consumidor e algo assim muito simples, por exemplo, eu já vi muito isso, põe vários preços errados lá para a pessoa entrar, aí chega lá dentro e fala, ah, não, tá errado. Sabe? Aí é um problema, porque tem que ver a técnica aí a tática, mas muitas vezes é, acaba que o consumidor fica com raiva, espalha aquilo, muitas vezes prejudica, né? Mas assim, tem muitas coisas sérias. Por exemplo, produto com defeito, né? Eu acho que na maioria das vezes, e até pelas consultorias que eu dou aqui, muitas das vezes, isso aí gera um marketing negativo. Então a empresa tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes consegue um cliente no momento, mas gera um marketing negativo que vai para a rede social, que a gente conversou antes. Aí vai para a rede social, vai para o Reclame Aqui, e às vezes uma coisinha boba que ela ganhou, fez para ganhar uma venda ali, gera, né, um transtorno. Mas tem que ser é, estudado também. eu, enquanto consumidor, enquanto empresário, eu tento ser a pessoa mais ética do mundo, assim, na relação minha com os meus consumidores, né? Então, a gente tem contrato da plataforma, a gente faz tudo direitinho, armazena, cumpre o SLA, né, que é a manutenção do sistema, o Uhum. tempo de disponibilidade que está em contrato, tudo isso a gente leva em consideração. Mas eu, quanto consumidor, se eu começo a ver que a empresa está agindo de má fé comigo, cara, eu simplesmente cancelo aquela compra. Então, nesse caso, que nem você falou, o cara coloca na vitrine preço errado e daí fala: ah, não, o atendente se confundiu, o preço na verdade é esse, que é sempre mais alto, né? O preço nunca é errado para cima, né? Nunca, Ele é sempre errado para baixo. O preço sempre erra para baixo, né? Você vai comprar uma calça lá, a calça tá R$ 99,90 na vitrine, mas na hora que você entra na loja é R$ 199,90, né? aí Nunca ele tá foi um erro, né? 199,90, nunca tá 199 na vitrine e quando você entra na loja tá mais barato, né? É impressionante esses Isso erros mesmo. só para um lado, assim. Então, quando você vê que a empresa está agindo de má fé, simplesmente não compra dela. Não compra dela, e se alguém te perguntar assim, ah, você viu a loja, não sei o que e tal, eu disse, eu vi, fui lá, os preços estão tudo errado e eu não compro de empresa que faz isso com o consumidor. Então, É, você fala assim, é né? E isso daí mesmo. você tá na Perfeito. sua livre relação ali, né? Você não vai postar na internet, porque isso pode dar problema e tal, porque você vai ter que provar no final das contas do que você tá falando ali na internet. Mas de qualquer forma, você simplesmente fala, ó, não vou e não recomendo que amigo meu nenhum venha também, né? Isso aí. Ponto. E ali acabou a relação. E se der algum problema também, saber contornar aquilo e resolver a questão, que isso também é muito importante, né? Eu já tive problema como consumidor, que a empresa poderia resolver, uma resolveu muito bem, no outro dia eu comprei outras coisas que eu queria comprar. Eu tive o mesmo problema com a terceira empresa, na mesma situação, não tive resposta, e demorou muito, eu tive que aí recorrer ao judiciário. O que aconteceu? Eu nunca mais volto nessa empresa, tenho certeza. Eu comentei o caso aí no mínimo com uns 20 pessoas já, ninguém vai retornar. Eu coloquei no Reclame Aqui, alguém vai ver isso que eu coloquei no Reclame Aqui, entendeu? Então, assim, foi uma coisa boba. E a empresa simplesmente. E a empresa grande, né? Uma entrou em contato, falou, deu desconto na outra, deu. Então, assim, depende também da atitude, né? O pós-venda é importante, né? Essa relação com o cliente. Eu tenho um caso desse negócio de agir de má fé, que eu era cliente de uma empresa aqui em Viçosa, no qual eu pagava uma mensalidade.
né? E Uhum. daí, quando veio a pandemia, que veio aquele lockdown, que fechou tudo e tudo mais, a empresa deveria depois me ressarcir em tempo relacionado àquelas mensalidades que eu estava pagando, né? Eu não estava nem pedindo meu dinheiro Uhum. de volta, eu só queria que prorrogasse o meu contrato com ela, né? E daí, no primeiro momento, prorrogou, daí depois voltou o comércio, aí depois o comércio fechou de novo, porque aqui a gente acho que teve umas 3 ou 4 fechadas dessa geral. Aí depois, quando ficou tudo bem, ela veio me cobrar e tal. Aí ela assim, mas você sabe, né? Tô passando dificuldade, não sei o quê. Eu falei simplesmente assim, ó, se eu combinei um negócio com o meu cliente, eu vou até o fim. Eu posso estar me fudendo, eu posso estar no prejuízo, mas o que combinei com o meu cliente, a minha palavra vale mais do que qualquer coisa, mesmo que não tenha um documento assinado. E Eu também sou assim. eu acreditava que vocês iam fazer isso por mim também. Afinal de contas, eu estou aqui há quase 2 anos, não sei o que e tal. Aí eu disse, não, mas sabe como é? Cara, terminei minha relação com essa empresa e fui trabalhar com outra. E É isso ponto, aí. É entendeu? assim que acontece, é. E daí quando vem perguntar para mim, eu tô pensando em ir lá na empresa tal e tal, eu assim, cara, eu tive uma experiência péssima, não vou mais lá, não volto mais lá, não converso mais com o pessoal, E pronto, acontece, e acabou. perde mesmo, perde cliente por causa disso. A pessoa, eu dou um exemplo da minha profissão aí, às vezes a pessoa fala assim, ó, eu quero contratar, eu quero ganhar esse cliente hoje. Quero ganhar, esquece do resto, que amanhã o mundo gira, né? Quero ganhar. Aham. Aí faz promessa que não pode, aí fala que a causa ganha, aí vai acontecer isso, e não acontece, o que acontece? O mundo gira. Amanhã ela vai perceber que não acontece. Assim, eu perco um cliente ou outro por falar a verdade, mas eu tenho certeza que no final isso vai ser relevado e vai me trazer bons frutos. Então, graças a Deus eu não tenho muita reclamação e fico muito feliz com isso. Estou satisfeito. Apesar de perder um outro, para mim tá ótimo. Eles brincam, né? Que servidor não gosta muito de advogado, que a gente reclama lá, juiz não gosta muito, outro advogado não gosta muito, mas assim, nessa brincadeira que eu até já postei aqui, o próprio cliente não gosta muito, que às vezes demora o processo, que nem é culpa nossa. Mas eu brinco, aí eu até postei e brinquei. Graças a Deus não tem muita reclamação, não tem reclamação. Os que eu acho que os clientes gostam de mim, eu tô feliz. Tipo assim, uma relação de bom atendimento, ele vai sempre colher frutos. Porque eu já te conheço há bastante tempo e tal, você fez trabalho pra gente recentemente e tudo mais, eu sempre indico, né, sempre passo seu WhatsApp quando alguém pergunta se, Agradeço. quando alguém fala que está precisando de alguma ajuda e tal. É, e daí é exatamente isso, quando a gente é bem atendido, a gente recomenda, né? Então, cara, se você quer ter mais cliente sem ficar investindo caminhões de dinheiro em anúncios, em publicidade, em outdoors, em rádio, jornal, enfim, na mídia que você achar que faz bem para o seu negócio, passa a atender muito bem o cliente e às vezes entregar um pouquinho mais do que o seu cliente esperava de você. Olha que loucura. Tem um mercadinho aqui perto de casa que ele nem de perto ele tem um melhor preço em relação ao Mineirão, por exemplo, que é um hipermercado. Cara, eu vou lá, eu compro ali meia dúzia de coisa que eu tô precisando aqui para casa, daí quando eu passo pelo caixa, o cara enche um saco de bala para mim, sabe? Tipo, cara, quanto que custa um saco de bala para um supermercado para ele agradar um cliente? Não custa absolutamente nada. Perfeito. Dia das Mães, deu uma flor para Maristela. Uma vez eu ganhei uma garrafa de vinho dele, sabe? Tipo, nessa Ganha, relação de ganha, cliente, frente. pois é, acaba que eu falo às vezes para Maristela, preciso comprar alguma coisa, assim, eu vou lá no mercadinho, não, vai lá no outro supermercado, não sei o quê. Assim, não, lá no mercadinho eu entro, sou bem atendido, pego minhas coisas rápido, saio fora e tal. Isso. Supermercado vai ter que pegar minha temperatura, pegar não sei o quê, 300 corredor para você andar, o caixa devagar e não sei o quê. Então, cara, o bom atendimento, ele viraliza e ele faz a sua empresa crescer. Esse é o principal ponto. E se você fizer isso dentro da lei, para você se resguardar de tudo, aí que você está com a empresa bem estruturada e tá safo em tudo, né? Então, Rafael, a gente já passou até de 1 hora, eu nem sabia se o Instagram ia permitir isso. É verdade. Que O bom papo que o tá Instagram bom. está permitindo, que bom que o Instagram está permitindo esse tipo de coisa. A gente vai chegar Verdade. aqui no nosso encerramento. Eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade aí de parar um pouquinho do seu trabalho, mesmo que seja de noite. A gente sabe que se às vezes você posta lá saindo do escritório 11 horas da noite, não sei o que e tal, às vezes a gente até brinca ali pelo Instagram, né? Mas queria agradecer e deixo aqui aberto para você falar aí, fazer o seu encerramento, o que você achar, passar seu Instagram para a galera te seguir, porque você ajuda muitas pessoas ali a desmistificar essa questão dos direitos de cada um. Então, eu acho muito legal. Dou essa recomendação aí para seguirem o Rafael lá no Instagram. Bom, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu até dei umas assim, diminuídas nas postagens,
essa minha presença na rede social. Estou voltando agora e estava com saudade até de fazer live, essas coisas. Foi um prazer imenso, agradeço pela oportunidade aí. É sempre bom estar aqui com você, um profissional que eu admiro muito. A gente é parceiro aí há muito tempo. Eu agradeço a todos que participaram, muitas pessoas mandaram aí mensagens, perguntas, muito legal. Até, eu não sei, né, se é o Celso aí, se é o do Procon, se for, eu fico lisonjeado, se não for também eu fico independente, né, só de dar os parabéns, eu agradeço muito e fico muito feliz. Eu digo especificamente ele porque ele conhece o CDC na ponta da língua, né, eu vejo muito aí dando palestra por conta disso, mas, né, todas as pessoas que participaram, eu agradeço muito pela confiança. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, porque no início, hoje a gente vê um pouco mais disso, né, mas eu tento fazer de uma forma diferente essas publicações. Meu objetivo lá não é ser, assim, ficar fazendo muita dança, essas coisas, mas dar um conteúdo aí interessante. Até porque nós dois dançando é a coisa mais horrorosa que existe no face da Terra. Né? Então é melhor... Se a gente não quiser perder seguidor, se a gente não quiser perder seguidor, é melhor fica assim. Né? Verdade, falou tudo. Aí eu tento colocar algumas dicas lá de forma simples, sem linguagem jurídica, porque eu quero justamente isso, que as pessoas entendam. Não adianta falar bonito se as pessoas não entendem, né? Não faz sentido isso. Então, esse é o principal. Muitas dicas, porque eu percebi que as pessoas, às vezes, direitos básicos, igual eu falei aqui, não é só as pessoas consumidores, mas também as empresas, fornecedores, trabalhista, o que for, a empresa tem que conhecer o mínimo ali dos seus direitos, até para que, né, dos seus direitos e deveres, né, para não tomar sanções aí, processo. Então eu coloco tudo de forma simples. Agradeço a todos. Hoje aí eu cheguei num número legal, que eu nem esperava de seguidores, mas foi muito legal, eu fico muito feliz. Então, assim, e a vantagem disso é o seguinte, atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas. Então, eu estou sempre à disposição aí de todos, sempre à disposição suas, quando quiser pode me chamar, quando quiser pode me chamar, a gente bate papo, porque hoje foi muito legal, é um tema que eu domino, então a gente conversa sempre, o que for preciso, estou à disposição, a gente vai bater o papo sempre, aí estamos juntos. E muito obrigado a todos que participaram, que mandaram mensagem, agradeço pela confiança e estou à disposição, @adv.rafaelschettini. É difícil o Schettini, mas .adv, colocar adv.rafael, encontra. Não, show de bola. Brigadão, meu amigo, muito boa essa live, foi uma troca de ideias, assim. Às vezes a gente manda um roteiro mais parecendo uma entrevista, mas o que a gente teve aqui foi uma troca de ideia super rica, assim. Eu tenho certeza que a galera gostou bastante, que esclareceu muita coisa para todo mundo. A gente pôde tirar dúvida aí de algumas pessoas. Então, sou muito grato aí pela nossa amizade, pelo que você representa o direito ali, pela a nossa parceria também na parte do marketing jurídico, né, que a gente movimentou durante um tempo, mas daí depois os caminhos acabaram se distanciando um pouquinho, mas você pode ter certeza que o que você precisar de mim, você pode contar comigo. Quando você quiser fazer uma live para a gente falar só sobre marketing jurídico, a gente faz uma live só sobre isso. Legal. E o que você precisar, bicho, nós estamos juntos aí e vamos para cima dessa galera. Pode ter certeza que é recíproco e verdadeiro, estamos juntos. Eu vejo aí que você também, admiro muito o seu trabalho, que ajuda muitas pessoas, inclusive eu sigo para aprender e sempre aprendo muito, no marketing aprendi muito com você e agradeço por isso. Show. Cristiana, a live vai ficar gravada, vai ficar postada aqui no meu feed, tá? Então me segue aqui no Instagram. E aproveitando também esse final de live para convidar vocês para participar da Semana do Atendimento ao Cliente, que vai acontecer do dia 3 até o dia 7 de outubro. Vão ser 5 dias de semana, 5 lives, com 5 pessoas diferentes, trazendo bastante conteúdo para vocês. A inscrição para vocês, para a gente poder lembrar vocês, para vocês não esquecerem do evento, o link da inscrição está na minha bio, né? semanaatendimento.cliente.com.br. Então, clica lá, se inscreva, aí a gente vai conversar ali pelo e-mail, vou fazer os disparos de mensagem de WhatsApp para lembrar vocês dessas lives. E eu espero todos aí na Semana do Atendimento ao Cliente. Muito obrigado aí pela presença de todos. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um convidado nesse aquecimento aí para a Semana do Atendimento ao Cliente. Brigadão, Rafa. Brigadão aí a presença de todos e a gente se encontra na próxima quinta-feira. Valeu, galera. Meu amigo, muito obrigado. E se me autorizar, eu posso postar também a live no meu perfil? Demais da conta, demais. Mete bronca lá, que eu tenho certeza que o que a gente conversou aqui vai ajudar não só os meus clientes, como os seus clientes também. Tenho certeza absoluta. Então fechou, eu agradeço. Beleza, valeu galera, boa noite para todo mundo aí e até a próxima semana. Falou! Valeu!